começar, vamos abrir a palavra de Deus em Jó 42, versículo 5. Jó capítulo 42, versículo 5. Jó 42, 5. Assim diz a palavra de Deus: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Amém. Sabe, queridos, que essa palavra, quem escreveu foi muito profunda essa palavra, com muita sensibilidade, porque na verdade quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais a gente vê que a gente não conhece ainda, mais a gente vê que a gente tem a conhecer. Como um ser limitado como nós, né? Seres humanos, podemos conhecer um ser ilimitado, um ser todo-poderoso, um ser que a nossa mente não consegue nem conceber a dimensão, a profundidade, o tamanho desse Deus. E ele falou num momento onde tinha passado por grandes provações, grandes lutas, assim como nós passamos também por grandes provações, grandes lutas, né? Há momentos na nossa vida que a gente tem vontade de chutar o balde, há momentos que a gente está tão cansado, há momentos que a gente está desanimado, há momentos que a gente não tem assim, uma luz no final do túnel, mas mesmo assim Deus continua se revelando. E Ele está aberto a todos nós, para que nós venhamos a conhecer ao Senhor. E muitas vezes, quem já não conhece ao Senhor aqui um pouco, todos nós conhecemos um pouco, mas Deus, Ele quer se revelar a cada dia. A cada dia quer se revelar para mim e quer se revelar para você. E como é que nós vamos conhecendo o Senhor? Nós vamos conhecendo o Senhor através da palavra dEle. Nós vamos conhecendo o Senhor através da experiência que nós temos. Nós vamos conhecendo o Senhor através das adversidades, das lutas que nós temos e o socorro que Ele presta para cada um de nós. Então, a cada dia nós estamos conhecendo o Senhor. E precisamos não só aprender a conhecer Deus só de ouvir falar, mas nós temos que ter experiências reais com Deus. Nós temos que buscar de tal forma a conhecer o Senhor que venhamos a conhecer a Ele como Ele é, como Ele se apresenta para cada um de nós. Então que hoje, a nossa oração possa ser: Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero conhecer a tua alma, o teu coração. Senhor, eu quero andar contigo, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero pensar como tu pensa, sentir como tu sente. E eu quero não ser só movido pela lei, embora que a tua lei seja perfeita, mas eu quero me mover pelo teu coração. Eu quero ser guiado e dirigido pelo teu coração. Que essa oração seja a nossa oração hoje. Que nós não venhamos a somente ir ao encontro de Deus e permanecer ao encontro de Deus, mas por medo, mas que a gente venha a permanecer por amor. Que nós venhamos a querer estar na presença de Deus. Que a cada dia, mais e mais e mais, nós venhamos a ter um compromisso com Deus. A cada dia nós venhamos a ter a nossa vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A cada dia o Senhor vem a corrigir aquilo que precisa ser corrigido em nossas vidas. E que nós venhamos a ser filhos amados e que a gente possa dar alegria ao Pai. Talvez a gente não vai ouvir como Jesus ouviu diretamente de Deus, com uma voz audível: Eis meu filho amado em quem tenho prazer. Mas que a gente possa ter no coração que a gente se esforça para ser esse filho amado, que dá prazer e alegria ao Pai. Então que essa seja a nossa oração hoje. Amém? Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar na segunda aula das cartas paulinas e vamos então para o livro de 1 Coríntios, carta aos Coríntios, página 51. Amém? Página 51. Na aula anterior, vocês viram com o pastor João, a questão do livro de Romanos. E quando se fala em Romanos, qual é a primeira ideia que vem à mente de vocês? Uma palavra que possa sintetizar todo o livro de Romanos. Uma palavra só.
Interessante, mas ainda não é a palavra certa ainda. Uma palavra que sintetiza o livro de Romanos é salvação. Amém? Salvação. Salvação, ela sintetiza todo o livro de Romanos. Tá? Coríntios já não é mais salvação. É outra palavra, tem uma palavra-chave. Pastor, está na apostila aqui no livro? Está, eu vou mostrar. Mas eu quero já antecipar. A palavra que sintetiza o livro de Coríntios é unidade. Tá? Então, Paulo, quando escreveu aos Romanos, estava escrevendo com um intuito. Qual é o intuito? É dizer que a salvação, ela vem pela graça mediante a fé. Então realmente, a palavra salvação, a palavra fé, Cris, está aí. Tá? Ela está no contexto. Mas a palavra-chave é salvação. Já a palavra-chave para Coríntios é unidade. Quando Paulo escreveu para a igreja da cidade de Coríntios, ele tinha algo em mente. O que ele tinha em mente? A unidade da igreja de Corinto. Por quê? Porque havia muitas divisões. Então nós vamos ver agora por que essa palavra unidade é a palavra-chave para a igreja de Corinto. Amém? Então Elisângela, a palavra-chave para Coríntios é unidade, assim como a palavra-chave para a igreja de Roma, né? A carta aos Romanos é salvação. Então vamos lá, página 51. Introdução. A cidade de Corinto situava-se na península do Peloponeso, a poucos quilômetros de Atenas, o berço intelectual da Grécia. Corinto era uma grande metrópole, capital da província da Caia, possuindo duas saídas para o mar. Uma era pelo sul, no porto de Cencreia, com acesso ao mar Egeu, e a outra era pelo porto de Leuquel, tendo acesso ao mar Adriático. Era uma cidade de importante influência no mundo greco-romano, por sua privilegiada localização, por seus Jogos Olímpicos, por seu comércio e por sua arte. Possui um teatro para 20 mil espectadores. Corinto era uma grande cidade com aproximadamente 600 mil habitantes, sendo 60% de escravos. Olha só o tamanho de Corinto, né? Olha só, 600 mil habitantes é grande, né? Imagine só a situação. Não havia prédios naquela época, tá? Prédios de 3, 4, 5, 6 andares, não havia. Havia construções até maiores, mas não prédios, né? Então, imagina que em Santa Maria nós temos 300 mil habitantes. 600 mil habitantes é aproximadamente a população de Caxias do Sul, que tem mais ou menos em torno de 600 mil habitantes. Então, olha, uma cidade, naquela época, ter 600 mil habitantes era muita gente. Então, era uma cidade muito influente, muito importante, e com destaque por causa do comércio, por causa do porto, por causa da sua localização. Amém? Então, 60% da cidade eram escravos. Então, já imagina só, 60% de 600 mil é 360 mil pessoas, escravos. Outra coisa interessante, a cidade era conhecida por sua religião paganizada, que oferecia 1000 prostitutas a qualquer um no templo da deusa grega Afrodite. Tá? Isso aqui, queridos, o pastor João já falou na semana passada, mas nós vamos só reforçar, é o que nós chamávamos de... essas mulheres eram sacerdotes, né, a deusa Afrodite. Então elas dentro da religião, né, elas tinham um ritual, e nesse ritual tinha o sexo. O sexo estava e fazia parte do ritual, tá? Eram chamados de prostitutas, tá? De prostitutas, me fugiu agora a palavra, estava na minha boca aqui assim. Eu vou lembrar depois, tá? Mas essa prostituição era uma prostituição que fazia parte do ritual do templo, tá? Da deusa do amor chamada Afrodite. As cartas aos Coríntios são conhecidas pelas fortes repreensões, exortações e instruções a uma igreja que, apesar de não ter falta de nenhum dom espiritual, era dividida, imatura e carnal. Então, olha só qual eram as características dessa igreja. Era ela o quê? Dividida,
porque havia grupos, né? Uns era um grupo de Pedro, o outro era o grupo de Paulo, o outro era grupo de Apolo, o outro era de Cristo. Então nós vamos ver posterior esses grupos, tá? Era uma igreja imatura, ou seja, eles se achavam espirituais porque tinham muitos dons, mas na verdade eles eram imaturos espiritualmente. E era uma igreja carnal, ou seja, viviam mais na carne do que no espírito. Amém? Então nós estamos na página 52, tá? Mais um pouquinho para frente, né? Diz assim, além disso, a igreja de Corinto era extremamente vaidosa por sua posição intelectual. Por quê? Eles tinham, né, a proximidade com Atenas. A cultura helênica, a cultura grega, era fortemente humanizada. Então eles tinham muita sabedoria humana, mas não tinham sabedoria divina. Tá? Passando mais um pouquinho, nós vamos ver aqui que logo se estabeleceu na cidade, Paulo, né? Logo se estabeleceu na cidade fabricando tendas, juntamente com 2 judeus crentes vindo de Roma, Áquila e Priscila. Então Paulo, ele veio para Corinto, né? E se estabeleceu e trabalhou fazendo tendas. E logo teve a companhia de Áquila e Priscila. Somente a partir da vinda de Timóteo e Silas é que ele se dedicou à palavra de Deus. Atos 18, versículo 5. Amém? Então Paulo foi considerado decisivo na conversão de Crispo, o chefe da sinagoga. Imagina só a situação. Paulo, ele era um judeu, era um mestre, era um rabino, e agora ele ia na sinagoga. Por que Paulo ia na sinagoga nas cidades que ele queria evangelizar? Por quê? Quem é que pode me ajudar? Sim, era uma estratégia. Porque Paulo era judeu, né? Ele conhecia como funcionava a religião judaica. Automaticamente, ele iria tentar evangelizar primeiramente os judeus. Vamos trazer para a nossa realidade de hoje. Tá? Vamos imaginar que o Lucas aí está indo lá para os Estados Unidos. Tá? Se ele vai para os Estados Unidos e ele não sabe falar inglês, ou não domina inglês, para quem o Lucas vai tentar evangelizar? Para os espanhóis? Ou para os brasileiros que moram lá? Para os brasileiros, não é assim? Então, automaticamente, é uma questão de identidade, identificação. Então, Paulo, ele começou a trabalhar e a evangelizar judeus por um processo de identificação, porque ele conhecia como a mente dos judeus funciona, porque ele era um judeu. Ele sabia e sabe a tradição judaica. Então, ele começa pelo Antigo Testamento e vai discorrendo todo o Antigo Testamento, provando que Jesus é o Messias. Amém? Deu para entender? Vamos adiante. Na página 53 diz que Paulo permaneceu 18 meses em Corinto, ou seja, pregando, né, o evangelho a todos. Quem é que pode ler para nós agora a autoria, data e local? Bem alto. Não precisa, pode pular. Os versículos são as evidências internas. Acha-se, inclusive, que haveria uma terceira epístola aos Coríntios, escrita antes das 2 epístolas conhecidas, que não foi mais encontrada. A expressão de 1 Coríntios 5:9, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, dá margem para que cheguemos a esta conclusão. Amém. Então, né, a autoria é de Paulo, né? Todo mundo ele tem esse entendimento. Em relação àquelas
sacerdotisas, né, elas se chamavam prostitutas cultuais, ou seja, são prostitutas que dentro do culto elas se prostituem, que fazia parte do ritual dentro lá do rito, né, daquela religião. Paulo escreveu então em 1 Coríntios, provavelmente da cidade de Éfeso. Então a carta de Coríntios foi escrita provavelmente em Éfeso, 1 Coríntios 16, 8. Em meio à sua terceira viagem missionária. Mais adiante fala, Paulo escreveu em 1 Coríntios no final dos 3 anos. Então, quando já estava completando 3 anos lá em Éfeso, Atos 20, 31, ele escreveu lá em Éfeso a carta à igreja em Coríntios. Tá? Então, provavelmente a data, né, deve ter sido em torno de 56 a 57 depois de Cristo. Nós já falamos que a questão de data é uma questão muito complicada, muito complexa. Nem os autores, né, eles têm bem certas datas, mas é mais ou menos uma data possível, tá, que pode ter sido escrita. Destinatário, página 54. Os destinatários de ambas as cartas eram uma comunidade cristã, composta na sua maior parte por pessoas simples de origem gentia, de recente conversão de judeus, provavelmente saduceus, e de gentios, influenciado pela intelectualidade grega. Era uma igreja que via submetida a fortes tensões espirituais. Uma coisa assim que chama atenção. Por que aqui o autor coloca que esses judeus que se converteram provavelmente sejam saduceus e não fariseus? Lembra da diferença entre saduceus e fariseus? Saduceus criam na ressurreição? Sim ou não? Não criam na ressurreição. Criam em anjos? Não criam em anjos, né? Então são coisas interessantes, tá? Saduceus, eles acreditavam em toda a lei e davam a mesma notoriedade ou somente a Torá? Saduceus acreditavam somente na Torá. Eles até criam nas outras partes da Bíblia, né, no Antigo Testamento, mas o peso espiritual estava na Torá. Então havia diferença entre saduceus e fariseus. Os saduceus, eles sempre buscavam mais a questão da intelectualidade, mais do que os fariseus. Os fariseus buscavam a verdade. Fala. Pastor, isso é uma curiosidade que eu tenho. Como é que eles podiam conviver juntos, os saduceus e os fariseus, se era bem diferente do que eles viviam? O que faziam juntos? Decidiam as coisas juntos ali, mas um queria uma coisa, outro queria outra? É complicado, né? Mas até hoje as coisas são assim. Mas é que naquela época eles eram bem radicais, né? Vamos analisar para a nossa época para tentar fazer um comparativo com a época passada. A Igreja Católica era uma igreja cristã? Sim ou não? Sim. Nós evangélicos somos cristãos? Sim ou não? Sim. Então nós somos cristãos. A Igreja Ortodoxa grega, ela é cristã? Sim. Então aqui estou falando em 3 igrejas que são cristãs, mas que elas são separadas na sua doutrina. Há uma divisão, mas não deixam de ser cristãs. A mesma coisa aconteceu na época lá com os religiosos. Tinha os saduceus, que é um grupo, tinha os fariseus, tinha os essênios, tinha os zelotes, mas todos eles eram judeus. Ou seja, todos eles tinham como centro Jeová, né? O Eu Sou, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Agora, havia diferença como há hoje? Havia, assim como há hoje. Mas mesmo assim, a essência da religião era uma, né? O Shema, que só o Senhor é Deus. Então, se só o Senhor é Deus, nós devemos amá-lo de todo o coração, com toda a força, com tudo que nós temos, devemos amar o Senhor. Então, assim é a mesma coisa hoje. Agora, há conceitos que diferenciam um grupo do outro. Por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica, se vocês forem estudar e analisar, ela tem um monte de grupos dentro da própria católica.
franciscanos, dominicanos, beneditinos, não esqueci o nome agora, Bento, não é Bento, é fugiu agora, tá? Não, são vários e vários grupos dentro da Igreja Católica, tá? São vários grupos, um monte de grupos, se for analisar. São Bento, por exemplo, né? E assim vai. Então, assim, existem vários grupos, só que eles se unem, eles têm a unidade como foco principal. Vários grupos dentro de uma mesma religião, mesma igreja, que é a unidade. Então, a palavra unidade, dentro da Igreja Católica, é o que une-os com força. Já os protestantes, eles têm uma palavra, que é a verdade. Assim como a católica fica com a unidade, os protestantes, os evangélicos, ficam com a verdade. Então, na católica, embora que haja vários pensamentos, vários setores, várias divisões, vários grupos, eles se unem pela unidade. Os católicos, os evangélicos, já por sua vez, há várias concepções, interpretações, mas eles se unem, ou procuram se unir também pela verdade. Então, um é a unidade, que é católico, o outro é a verdade. É o conceitos de religião que está presente aí. Mas todos são cristãos. Não deixam de ser cristãos. Amém? Deu para entender? Vamos lá. Página 55. Então, 1 Coríntios foi escrita na tentativa de corrigir os defeitos e problemas encontrados na igreja de Corinto, informados a Paulo pelos familiares de Cloé, 1 Coríntios 1:11. E aqui vamos ver alguns defeitos, problemas encontrados nessa igreja. Então, queridos, quando nós vemos hoje nossa igreja com problemas, a gente tem que pensar, poxa vida, mas lá no início já teve problemas também. Significa que até o fim de Jesus, até a vinda de Jesus, a igreja vai ter problemas também. Quem que pode ler para mim os problemas apresentados nessa igreja de Corinto? Esses 5 problemas. Havia divisões na igreja, soberba intelectual, um caso específico de imoralidade, pendências judiciais entre os crentes e imoralidade geral. Então vamos lá. Havia divisões na igreja. Quais eram essas divisões? Por que dessas divisões? O que nos faz entender essas divisões? Foi o que eu falei lá no início. Uns eram do partido, né, ou do grupo de Paulo, outros eram de Pedro, Cefas, né, outros de Apolo e outros de Cristo. Então havia divisões. Uns tinham Paulo como líder principal, aí seguiam Paulo. Outros tinham Pedro como líder principal, seguiam Pedro. Outros tinham Apolo, né, como seu líder principal, seguiam Apolo. Outros não se submetiam a ninguém, a nenhum homem, e diziam, eu me submeto apenas a Cristo. Hipócritas, são os piores que tem dentro das igrejas. Nós vamos ver posterior que essas pessoas que dizem que não precisam de nenhum líder, na verdade são os piores, porque se consideram superiores aos outros e não se submete a homem nenhum, a autoridade nenhuma, somente a Cristo. Segundo, soberba intelectual. Por que dessa soberba intelectual? Era um povo muito culto, exatamente. Era um povo com a cultura grega muito forte, a cultura humanizada muito forte, com a cultura filosófica muito forte. Então eles tinham essa cultura, mas em vez de levar para o bem, levavam para o mal. Ou seja, achavam que a sabedoria humana iria dar todas as respostas. A sabedoria humana dá algumas respostas, mas não todas. A principal sabedoria não é humana, é a sabedoria divina, porque essa vem de Deus e essa nos dá todas as respostas que nós precisamos. Letra C, um caso específico de imoralidade. Ou seja, havia dentro dessa igreja um filho que acabava dormindo com a mulher do seu pai. Provavelmente o pai era viúvo
casou novamente com uma mulher bem mais jovem e o filho estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Então era essa situação que estava acontecendo, e uma situação que Paulo diz, mas olha, nem no mundo há, e nem no mundo se permite tal situação. Imagina dentro da igreja acontecendo uma coisa dessa. Isso aí é uma coisa que não pode acontecer. Então havia uma imoralidade muito forte, muito grave dentro da igreja de Corinto. Letra D, pendências judiciais entre os crentes. Queridos, vou pegar aqui o José Ayrton aqui e o Cláudio, tá? O José Ayrton pegou e vendeu algo para o Cláudio, tá? O Cláudio não pagou. Aí José Ayrton pega e bota o Cláudio na justiça. Tá certo ou errado? Inicialmente. Vai resolver com o pastor. Não há líder dentro da igreja para resolver essa pendência. Ou seja, como é que ele tem direito legal diante dos homens de colocar? Tem. Mas a Bíblia nos adverte, nos orienta, primeiramente, dentro da igreja se resolve. Agora, meu pensamento, se porventura não for resolvido dentro da igreja, aí sim, aí vai para a justiça. Mas não vai para a justiça direto. E mesmo assim ainda, a Bíblia diz, é melhor sofrer o dano. Ele tem direito legal de botar na justiça? Tem. Mas a Bíblia diz que é melhor ainda sofrer o dano. Então o que estava acontecendo? Ele estava colocando pendência, situações, problemas que ele estava vivendo dentro da igreja, estava colocando isso para fora, para o mundo. Isso era escândalo, trazia escândalo para o mundo e para a igreja principalmente. Então imagina só a situação. Nós temos situações difíceis dentro da igreja, que não conseguem ser resolvidas dentro da igreja. Será que vai ser resolvido a contento aí fora, com a justiça do mundo? É algo a gente parar e pensar. Era isso que estava acontecendo. Então Paulo está dizendo, poxa vida, será que porventura não tem pessoas idôneas, pessoas justas, pessoas íntegras, pessoas de Deus, pessoas maduras que possam resolver suas pendências? Será que porventura vocês não conseguem ter essa sabedoria de resolver, tem que levar isso para a justiça? Se acontecer e não resolveu, então é melhor que tu fique com dano, com prejuízo para ti, mas não leve para fora. É isso que Paulo está dizendo nessa carta aos Coríntios. Amém? Deu para entender? Último, imoralidade geral, ou seja, havia várias imoralidades dentro da igreja. Vamos adiante. Página 56, conteúdo. Agora nós já estamos na segunda carta aos Coríntios, tá? Vamos para página 57. A igreja de Corinto era extremamente influenciada pela pura racionalidade grega. Possivelmente, as divisões ocorridas no seio da igreja ocorriam pelo fato de haver um orgulho intelectual muito bem distribuído entre eles. Então, aqui está a fonte, aqui está a raiz das divisões que haviam nessa igreja, que era o orgulho intelectual. Será que não acontece isso hoje conosco? Será que alguém não pensa, mas eu sei mais que fulano, eu sei mais que Beltrano, eu sei mais que Ciclano? E por causa desse orgulho de pensar que sabe mais, acaba havendo divisões? Então nós temos que matar, né, o problema pela raiz. O que a Bíblia fala sobre orgulho? O orgulho precede a queda e a soberba a ruína. Deus, ele ama os orgulhosos ou não? O que diz a Bíblia? Deus abomina os orgulhosos. Deus tem nojo dos orgulhosos. Por que Deus tem nojo? Por que Deus abomina os orgulhosos? Mas ama os simples, os humildes de coração. Toda vez que Deus vê alguém orgulhoso, quem é que Deus lembra? Do diabo, Lúcifer, Satanás. Então, na verdade, o orgulho precede a queda e a soberba a ruína. Toda pessoa orgulhosa está refletindo não a imagem de Deus, está refletindo a imagem do diabo. É isso que nós temos que estar bem presente.
Ai, pastor, é pesado, mas é pura verdade. Toda vez que nós nos sentimos orgulhosos, pensarmos que somos alguma coisa, nós estamos refletindo a imagem do diabo, porque ele veio o orgulho. É ele, quando Deus vê alguém orgulhoso, é nele que Deus pensa, é ele que Deus olha. Então o orgulho não precede Deus, mas sim a humildade. O que Jesus disse? Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, ou seja, há humildade. Toda vez que nós nos humilhamos perante Deus, quem é que Deus vê? Jesus. Então a humildade reflete o caráter de Jesus. A soberba, o orgulho, reflete a imagem de Satanás. Amém? Então o orgulho é fonte de divisão. Se há igrejas que estão divididas, com certeza absoluta, nós vamos ver que a raiz está no orgulho. Pessoas que se acham. Essa que é a grande verdade. Continuamos. Alguns irmãos condenariam precipitadamente a diversidade de pensamento, dizendo que todos devem ter apenas um pensamento, e é verdade. O que não é verdade é que todos os crentes devem pensar segundo os mesmos conceitos, ideias e padrões humanos, pois o propósito divino é que se estabeleça a unidade em meio à adversidade. Queridos, aqui está o X da questão. A unidade está no coração de Deus? Assim, com certeza. O Salmo 133 fala sobre isso. Ó, quão bom e agradável é que vivam os irmãos em unidade. Ou seja, a unidade está no coração de Deus. Deus quer que nós sejamos um, mas que todos nós sejamos um como computadores, como robôs, pensando da mesma forma, tendo sempre os mesmos conceitos, agindo e reagindo da mesma forma. Não, não é assim, porque Deus fez a cada um com uma digital diferente. Deus fez cada um com pensamento diferente. Deus fez cada um com ação e reação diferente. Ou seja, nós somos diferentes. Mas essas nossas diferenças, essas nossas diversidades, não é para que haja divisão. Essa diversidade é para que nós possamos nos complementar, nos ajudar e crescermos na diversidade, crescermos na unidade. Então olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 5, 6. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Podemos dizer que um dos maiores ensinamentos de Paulo para essa igreja é justamente o de promover unidade a partir da diversidade. A diversidade não deve gerar divisão, mas unidade. Aqui está o ponto central, queridos, que eu queria deixar para vocês. A unidade pode ser realizada dentro da diversidade. Amém? E aqui fala, os partidos na igreja de Corinto encaravam os líderes eclesiásticos. Paulo, Pedro, Apolo e até mesmo Cristo. 1 Coríntios 1, 12. Amém? Deu para entender até agora? Como propagadores de novos pensamentos e doutrinas. Vamos lá para a página 59. Quem pode começar para ler para nós? Página 59, começando a sabedoria desse mundo. A sabedoria deste mundo nunca levou os homens a lugar nenhum. Pelo contrário, ela se tornou fútil, inoperante e vazia. Nunca ajudou os homens a se aproximarem da verdade de Deus. Paulo, nesta carta, bateu de frente com os gnósticos, que defendiam a posição que se alcança a verdade de Deus pela obtenção pura de conhecimento. Para eles, quanto maior o conhecimento, maior a iluminação e, consequentemente, maior a revelação da verdade. Amém. Até aí. Então os gnósticos, gnose vem de conhecimento, vem de conhecimento, sabedoria, né? Então, segundo os gnósticos,
quanto maior o nível de compreensão, maior o nível de revelação, quanto maior o nível de conhecimento que eles têm, mais próximos eles estão da luz, mais próximos estão da verdade, mais próximos estão do ser espiritual que rege o universo. Enquanto que a palavra de Deus diz que nós temos que nos esvaziar. Enquanto que a palavra de Deus diz que nós temos que servir. O próprio Jesus, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A Bíblia diz que Jesus, ele se esvaziou da sua glória para poder viver entre nós. Ou seja, para que Jesus, para que Deus pudesse nos chamar de filhos, ele, Jesus, se esvaziou, sendo Deus, para ser irmão. Então é totalmente o oposto. O próprio Jesus, ele fala, né, aqui em Coríntios, que a sabedoria do homem é nada perante Deus, mas que a verdadeira sabedoria é nós reconhecermos que somos pó, que não somos nada, que precisamos de um Salvador, que desejamos e carecemos dessa salvação, e que quando estamos em Deus, aí sim, nós estamos unidos no Senhor, e aí nós estamos verdadeiramente no conhecimento de Deus. Conseguimos alcançar o conhecimento de Deus quando nós nos despimos de todo o conhecimento humano, quando nós deixamos a nossa mente livre para Deus operar, e para Deus, através da sua palavra, trazer os conceitos divinos e tirar todos os conceitos humanos. Deu para entender, queridos? Nós temos muitos conceitos humanos que a gente traz. O problema, sabe o que acontece hoje? É que muitas vezes nós trouxemos conceitos do mundo para a igreja e achamos que estamos arrebentando. Muitos pregadores hoje estão trazendo filosofias mundanas, filosofias gregas, trazendo como se fosse algo novo, uma revelação nova, e achando aquilo o máximo. Aí vem aquelas palavras, né, que ela tem uma certa autoridade, vem aquelas palavras, os termos, para dar impacto, para alcançar a emoção, o emocional da igreja. Queridos, quando o Espírito Santo está falando, o pregador não precisa de trazer palavras de peso, palavras de impacto, não precisa trazer estruturas mentais, emocionais, para alcançar o povo de Deus. Palavras simples, mas cheias de unção, tem um poder muito maior que palavras de revelação ou de sabedoria humana. Talvez aquelas palavras dos pregadores que usem palavras de defeito, naquele momento a plateia, o público até vai ficar assim perplexa, mas saiu de lá, não produz frutos, porque aquela palavra é humana, sendo humana, acabou. Não vai levar para a vida dele depois que sai da porta da igreja. Agora, uma palavra simples, pode até não ter tanto efeito humano, mas cheia de unção, provoca uma mudança tremenda dentro do nosso espírito. Aquela palavra, ela entra dentro de nós e produz vida, transforma o nosso interior, agita a nossa alma. E é isso que nós precisamos. Não palavras de efeito, mas palavra de vida, palavra de poder, que mude o nosso pensamento, mude o nosso coração, mude os desejos da nossa alma, que nos faça a caminhar e a obedecer a palavra de Deus. Então não é a palavra de sabedoria humana, mas são palavras de vida eterna. Página 60. Fala sobre a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não poderia se submeter aos escrutínios da racionalidade grega. A mensagem da cruz estava fundamentada sobre um padrão que foge à investigação natural. Então essa palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Queridos, é isso que eu estava dizendo. A palavra de Deus, segundo o homem natural, o homem que não conhece a Deus, é loucura completamente. Imagina um Salvador, um Deus, que se faz homem, que vem e morre no meu lugar, no teu lugar,
Isso é loucura, é algo inadmissível, é algo inconcebível. Os gregos não conseguiam entender, as outras religiões não conseguiam compreender como o teu Deus vai morrer por ti. O meu Deus, o Deus deles, né, exigia sacrifícios humanos. Crianças eram mortas e sacrificadas aos outros deuses. Ofereciam sacrifícios a outros deuses. O meu Deus, o teu Deus, Ele próprio foi o sacrifício. Você consegue compreender na cabeça, na mente dessas pessoas, que era algo inconcebível? Como pode? Então essa mensagem da cruz era loucura para as pessoas. E hoje, para nós, essa mensagem da cruz é poder. É poder que transforma, poder que muda todas as coisas. Então nós temos uma palavra, uma mensagem, que para muitas pessoas até hoje é algo que não é concebível. Humanamente falando, não é concebível. Elas não conseguem compreender a extensão e a profundidade dessa palavra. Página 59. A sabedoria desse mundo nunca levou os homens a lugar nenhum. Pelo contrário, ela se tornou fútil, inoperante e vazia. Nunca ajudou os homens a se aproximar da verdade de Deus. Paulo, nessa carta, bateu de frente com os gnósticos, que defendiam a posição que se alcança a verdade de Deus pela obtenção pura de conhecimento. Para eles, quanto maior o conhecimento, maior a iluminação e, consequentemente, maior a revelação da verdade. E olha só o que diz 1 Coríntios 22, 23. Diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Estão entendendo, queridos? Então, para os judeus, é escândalo, Cristo crucificado, porque a Bíblia diz: maldito do homem que for pendurado no madeiro. A palavra já diz isso. Então Jesus se fez maldito em meu e em teu lugar. E também é loucura para os gregos, algo inconcebível na mente grega, na cultura grega, um Deus morrer por nós. Ou seja, as pessoas tinham que morrer pelos seus deuses, e aqui Deus morre pelas pessoas. Inverteu a lógica. Não tem lógica dentro da cultura grega. Página 60. Na verdade, Paulo estava buscando resgatar a autoridade apostólica na igreja, bem lá no meio da página. Não somente sua autoridade em particular, mas a autoridade de líderes que conquistaram justamente essa autoridade. Os coríntios eram extremamente orgulhosos e autossuficientes, rebeldes à autoridade dos líderes eclesiásticos. Eu vou ler novamente. Os coríntios eram extremamente, o quê? Orgulhosos e autossuficientes, rebeldes à autoridade dos líderes eclesiásticos. Queridos, nós não temos hoje nas igrejas pessoas que são orgulhosas? Sim ou não? Nós não temos pessoas dentro da igreja que se acham autossuficientes? Sim ou não? Nós não temos dentro da igreja pessoas que são extremamente rebeldes, insubmissos, ou seja, elas não se submetem a ninguém. Sim ou não? Sim. Aí que está o problema nas igrejas. Não que nós tenhamos que ter uma submissão cega. Não estou pregando isso. Eu acho que nós temos sim que avaliar, julgar. A Bíblia diz: julgai a tudo e retende o que é bom. A palavra de Deus diz em Atos 5:29, a parte B: antes obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, nós não podemos querer servir e obedecer às autoridades de uma forma cega, sem entendimento. Se eu pego agora, né, ou o pastor e vocês pegam agora, pula da ponte, vou passar um pouquinho, né, alguma coisa está errada. Não é assim também. Existem limites. E quais são os nossos limites? A Bíblia Sagrada. Por isso da importância de conhecer a palavra de Deus. Por isso da importância também que os líderes sejam líderes equilibrados e que procurem conhecer e viver a palavra de Deus. Estão entendendo? Agora, quando nós temos líderes, nós temos que ser obedientes a esses líderes.
submisso a esses líderes. Nós não podemos querer viver uma vida autossuficiente, só por nós, isolado de tudo e de todos. Nós não podemos, ser orgulhosos, porque aí está a queda. Quem deixa o orgulho tomar conta e é rebelde, o que a Bíblia fala em relação à rebeldia? 1 Samuel, se não me falha a memória agora, acho que falhou, mas acho que é 1 Samuel 15, 22. O que diz 1 Samuel 15, 22 ou 23? Eu vou ler. Vamos ver se eu não me enganei. 1 Samuel, capítulo 15. Não estou tão ruim. 1 Samuel 15, 22 e 23. Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Agora o 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, queridos, toda aquela pessoa que ela é rebelde por natureza, não se submete a líder nenhum, ela é comparada com feiticeiro. O que a Bíblia diz em relação aos feiticeiros? Não vão herdar o reino dos céus. Ou seja, inferno, o destino deles é o inferno. Então nós temos que ter muito bem claro isso. O problema dessa igreja de Corinto, como muitas igrejas hoje, é a questão de serem orgulhosos, autossuficientes e rebeldes aos líderes. Amém? Deu para entender? Muito bem. Página 61. O relacionamento que Paulo buscava entender, a estabelecer com os coríntios, era de filiação e não de mentoria intelectual. Paulo não queria ser seguido como pensador, mas respeitado como pai. Então, queridos, hoje a mesma coisa. Por mais até que a gente dê uma mentoria, por mais que a gente aconselhe, por mais que a gente oriente, por mais que a gente trace um caminho que os discípulos do Senhor Jesus têm que seguir, nós não somos mentores intelectuais, talvez até espirituais, mas a relação é de paternidade. Hoje também eu vejo, é paternidade, é como pai e filho. Ou seja, quantas pessoas aqui eu tenho orientado, eu tenho aconselhado, eu tenho orado, eu tenho, vão por aqui, façam isso ou façam aquilo. Estão entendendo? Isso é uma relação de paternidade, e essa relação que é importante na vida. Por quê? O que vai acontecer? Vocês também vão ter seus discípulos, ou seja, pessoas que vocês vão ganhar, e vocês vão orientar, vocês vão aconselhar, vocês vão orar, vocês vão instruí-los dentro da palavra. E essas pessoas vão seguir vocês? Também vão, mas vocês logo vão passar para Cristo, logo vão passar para a palavra, logo vão dizer: queridos, vocês me amam, eu amo vocês, mas vocês realmente devem ser discípulos, não meus, mas do Senhor Jesus. Então tira aquela dependência direta de vocês, conduza eles ao senhorio de Cristo, à palavra de Deus, e mantenha um relacionamento familiar, paternos, maternos. Estão entendendo? Ou seja, vocês vão estar sempre ligados com eles, mas com essa ligação afetiva, amorosa, respeitosa, de pais, mães na fé, porque eles vão ser filhos na fé de vocês. Amém? Deu para entender? Muito bem, então vamos adiante. Continuando na página 61, aqui fala do capítulo 5, Paulo então ele tenta tratar de alguns assuntos mais específicos. Havia imoralidade sexual na igreja. Certamente essa imoralidade estava sendo protegida por um dos partidos. Olha aqui a questão dos partidos dentro da igreja. Imagina se a nossa igreja tem alguém que defenda sexo fora do casamento. Por exemplo,
Ai, pastor, mas eu estou vivendo nessa situação. Amém. Mas vamos corrigir, vamos consertar. Não é por isso que agora temos que pegar e chutar a pessoa da igreja. A pessoa, ela tem que vir como está, e ela vai vir como está, vai vir estrupiada, vai vir muito mal, vai vir cheia de brechas. Nós temos que amá-las, nós temos que abraçá-las, mas elas não podem permanecer nos seus erros. Com o tempo, o que vai acontecer? Com o tempo, elas vão vendo que estão erradas, vão pedir ajuda, vão pedir apoio, e nós, que já somos mais maduros espiritualmente, vamos conduzi-las ao acerto, à correção da vida delas. E pelo respeito e pelo amor que a gente tem por elas e elas por nós, e por Deus, elas vão corrigir a sua situação. Agora, não podemos dizer assim, não, venha como está e permaneça como está. Não, aí está errado. Venha como está, mas não fica como está. Você tem que crescer, você tem que amadurecer, você tem que desenvolver, você tem que, buscar mudar. É essa a situação. Tem algumas pessoas que, deixa eu explicar aqui, elas se abraçam nesse versículo. Não, mas a Bíblia diz para mim vir para mim para a igreja como eu estou, então. Daí, quer dizer, e elas pensam que tem que ir como está e tem que permanecer. Eu já vi muita gente dizer isso aí. E pregam isso, infelizmente pregam isso. Só que nós não podemos compactuar com o pecado. Pecado é pecado. Nós podemos e devemos aceitar as pessoas como elas são. Vai vir pessoas homossexuais? Vai. Vou abraçar elas? Vou amar elas? Vou orientar elas? Vou. Agora, vou aprovar o comportamento delas? Não. Porque a Bíblia diz o contrário. Estão entendendo? Uma coisa é tu aceitar a pessoa. E as pessoas, todas nós devemos aceitá-las como elas são. Agora, aprovar o comportamento, isso não. Eu não posso ir contra as escrituras sagradas, contra a palavra de Deus. Eu aceito a pessoa, mas não posso aprovar o comportamento dela. Mas por mais que eu não aprove o comportamento delas, eu não posso me afastar delas. Pelo contrário, aí que eu tenho que ficar mais perto delas. Aí que eu tenho que procurar ajudá-las. Aí que eu tenho que orar mais por elas. Aí que eu tenho que andar 1 milha e se for necessário, andar a 2ª milha. Para quê? Para que ela venha entender o erro dela e ela venha mudar. Então, queridos, nós precisamos entender e passar isso adiante. Aceitar as pessoas, nós devemos aceitar a todas as pessoas. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, todo pecado é pecado e pecado nos separa de Deus. Agora, aprovar o seu comportamento, isso não. Nós não podemos aprovar aquilo que a Bíblia não aprova. Amém? Então, aceitar como ela está, amém, glória a Deus. Mas ela tem que haver mudança. E nós temos que ser agentes que cooperem para essas mudanças. Que essas pessoas possam mudar, né? E que nós sejamos agentes de Deus para essas mudanças na vida dessas pessoas. Estão entendendo? Então, olha só, imagina só uma pessoa. Vou pegar aqui a Márcia, tá? Chega alguém, uma amiga da Márcia, que vem, e a Márcia começa a trazer ela, e essa pessoa, ela é espírita. Ou seja, a Márcia conhece o espiritismo, porque ela já foi do espiritismo. Então, a Márcia consegue discernir agora o que é bom, o que não é bom do espiritismo. O que é bom, o que não é. O que fere a palavra de Deus, o que não fere a palavra de Deus. Automaticamente, a Márcia vai ter o quê? Vai ter uma certa atenção e vai ter também... vai estar junto com essa amiga e vai desenvolver amizade mais ainda. Para quê? Para que ela venha a entender a palavra e deixar aqueles conceitos do espiritismo que ferem a palavra de Deus. Vai fazer como? Julgando, criticando, apontando o dedo? Não! É a pior forma que tem. Ela vai estar junto, vai sendo amiga, vai desenvolvendo amizade, né? Até que chega um ponto que Deus vai colocar as palavras certas e vai mostrar na Bíblia Sagrada, né, o que Deus fala sobre essa questão de consultar os mortos, por exemplo. Então, não é por força. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Zacarias 4, 6 diz: não é por força nem por violência,
é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ou seja, é através do Espírito de Deus, da unção de Deus, da sabedoria de Deus, é que nós vamos mostrando para as pessoas a verdade. Agora, o Cláudio tem um amigo católico. O amigo católico vai vir na igreja? Vai. Mas vai vir com seus santos, vai vir com seus ídolos, vai vir com suas imagens. Mas o que vai acontecer? Ele vai entender que aqui não tem imagem. Mas por que não tem imagem? Ele vai mostrar na Bíblia. E assim vai. Então, cada situação que a gente passar, nós precisamos entender e mostrar para as pessoas o que a Bíblia diz em relação a cada situação. Amém? Deu para entender? Vamos adiante. Então havia imoralidade sexual na igreja. Certamente essa imoralidade estava sendo protegida por um dos partidos. O capítulo 5 serviu para tratar desse caso específico. Na primeira metade do capítulo 6, Paulo tratou das questões judiciais que estavam ocorrendo entre irmãos. Paulo aconselha que é mais nobre sofrer o prejuízo do que levar um irmão ao tribunal de ímpios. Amém? Então aqui nós temos um princípio relacionado a conflitos dentro da igreja. Pastor, agora eu já sei, eu vou pedir aqui para a irmã Cris um dinheiro emprestado, ela vai me emprestar e eu não pago, e ela não vai me processar, e ela não pode fazer nada comigo. Opa, peraí, não é por aí, queridos. Primeiro, se eu pensar dessa forma, eu já estou com um pensamento diabólico. Eu já estou sendo dominado por Satanás. Eu não posso pensar dessa forma. Agora, é claro que se acontecer algo que saia do nosso controle, tá? Nós temos que procurar evitar o máximo possível de levar para o processo. E a Bíblia diz aqui, se for possível, então, entregue a Deus, porque Deus é o nosso juiz, e sofra o prejuízo. Esse é o princípio. Ou seja, eu não vou levar ao juízo porque eu tenho um juiz. E esse juiz, ele é verdadeiro e é justo. Estão entendendo? Então eu não posso fazer algo premeditado. Isso é pecado. Isso é errado. Agora, se porventura acontecer, primeiro eu tento resolver com a pessoa. Mateus capítulo 18 nos ensina como devemos tratar um irmão. Mateus capítulo 18 fala sobre isso. Primeiro, eu vou ter sozinho com meu irmão, converso com ele. Não resolveu, levo uma pessoa idônea. Não resolveu, conta ao pastor. Não resolveu, o irmão continua no erro. Aí a Bíblia diz, afaste desse irmão, expulse-o, vai ficar fora do convívio da igreja. Qual é o problema disso aí? O problema é que quando a pessoa está dentro da igreja ainda, ela tem uma proteção que está ligada ao corpo. Quando ela está fora da igreja, ela é um alvo fácil de Satanás. Então, essa é a situação. Deus, na verdade, não quer dizer que a gente deve punir a pessoa. Não. A questão de resolver a situação entre irmão, depois mais outro, depois com o pastor, é no sentido de que dá oportunidade para o irmão ele se reconciliar. Dá oportunidade para ele repensar no seu comportamento e buscar a solução correta. Dá oportunidade para ele reconhecer que está errado e buscar a solução. Agora, depois dessas 3 tentativas, não lograr êxito, aí sim, expulsam, porque aí ele realmente não pode ser considerado irmão. E aí, automaticamente, ele fica como um alvo fácil de Satanás. Deu para entender? Amém, vamos adiante. Quem pode ler para nós no capítulo 7? Karina. No capítulo 7 ele responde a dúvidas sobre o casamento, o celibato e o relacionamento com a família. Continua. No capítulo 8, Paulo esclarece sobre os alimentos que são sacrificados aos ídolos. Este capítulo nos dá um indício de que um dos partidos da igreja de Corinto fosse judaizante.
Amém. Vamos ficar por aqui. Então, lá no capítulo 7, ele fala sobre família. Queridos, quando vocês quiserem falar sobre família, tá? É bem fácil. Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, Efésios capítulo 5 e 6. Tá? Celibato quando a pessoa não quer casar. Tá? É uma instituição e também um comportamento celibatário. Tá? Então aqui, no capítulo 8, fala sobre alimento sacrificado a ídolos. Vamos analisar aqui. Se Paulo estivesse falando somente para os gentios, ele teria tocado nesse assunto de alimentos sacrificados a ídolos? Provavelmente não. Porque isso é um tratamento, um conhecimento muito judaico. Então ele estava falando com quem? Com mesmo até que alguém que não fosse judeu, mas que sofreu influência dos judeus. E de qual partido? Né? De Pedro. Aqui fala de Cefas, Pedro. E um grupo de judeus saduceus. Tá? Porque lá no capítulo 15, ele fala sobre um outro assunto tipicamente religioso. Que no caso aqui fala sobre ressurreição. Então, por isso que um dos partidos eram também chamados de judaizantes. Porque eles tentavam, de todas as formas, estabelecer conceitos judaicos para os gentios. Tá? Um dos conceitos era a questão da circuncisão nos homens. Ou seja, para que o homem fosse salvo, deveria ser circuncidado. E assim, também cumprir outros aspectos legais da lei de Deus, para os gentios. Agora, pergunto. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que teve o primeiro concílio em Jerusalém. E o que Tiago, o irmão de Jesus, levantando-se, o que ele ordenou para os gentios que tivesse que cumprir? Lembram? Por isso que é importante a gente estar sempre conectado, né? Uma matéria está sempre relacionada à outra. Isso, ele falou sobre a questão de não adorar, não servir a ídolos, não comer carne com sangue, né? Ou carne sufocada. O que mais? Ele falou alguma coisa que deveriam se circuncidar? Não. Né? Então, na verdade, o que Tiago ele fez? Né? Só para relembrar. Ele trouxe à memória que para os gentios, que são anteriores à lei, né, deveriam cumprir a lei que foi dado lá em Noé. Então essas mesmas orientações que Paulo deu para a igreja eram as orientações que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 9, quando fala sobre o que então, a partir de então, as pessoas deveriam cumprir. Não ser idólatras, não oferecer nada a ídolos, não comer carne com sangue ou de animais sufocados. Então basicamente era isso, né? E também quanto à questão da imoralidade sexual, se ficar livre de toda imoralidade sexual. Então esses 4 aspectos, basicamente, foram os aspectos que Tiago, irmão de Jesus, que era líder, pastor de Jerusalém, ele colocou que os gentios cumpram pelo menos essas 4 coisas, que são as coisas mais necessárias para eles. Agora tirou a questão da circuncisão, tirou a questão do cumprimento do sábado e tantas outras coisas que eram peso. E nós vamos ver o peso depois desses mandamentos, dessas leis que os homens criaram e que se tornou, na verdade, insuportável, inclusive para eles próprios, judeus, cumprirem. No capítulo 9 e 10, Paulo se dedica a responder seus opositores. Esta é minha defesa para com os que me condenam. 1 Coríntios 9:3. Nesses trechos fica claro que o partido de maior oposição na igreja era mesmo os dos judaizantes. Mais abaixo diz assim, não seria lógico entender que Paulo combateria opositores gentios, usando tantas referências ao Antigo Testamento. Logo percebemos que além da resistência da igreja em geral, havia um partido que estava se opondo declaradamente à autoridade de Paulo, o dos judaizantes. No capítulo 11, ele esclarece sobre o uso do véu, para que as mulheres convertidas não fossem confundidas com as prostitutas.
E aqui tem que coloca aqui, são as prostitutas cultuais, pois elas raspavam a cabeça. Então, por isso que Paulo colocou a questão do uso do véu. Amém? Então, queridos, por que hoje as mulheres não usam véu na nossa igreja? Há necessidade? Se fosse uma lei, um mandamento para todas as igrejas, Paulo não teria colocado em todas as cartas que era para as mulheres a partir de então usar véu? Por que especificamente Paulo manda as mulheres colocar véu? Nessa cidade bem específica de Corinto. Eu já falei, havia uma adoração à deusa Afrodite, deusa do amor, templos pagãos, e dentro dos rituais desses deuses pagãos, o que acontecia? Havia uma prostituição. As sacerdotisas se prostituíam, isso fazia parte do ritual dentro daquela igreja. Então, agora imagina, uma prostituta cultual se convertendo agora ao cristianismo. Imagina ela entrando dentro da igreja, com a cabeça rapada, careca. Imagina como seria a cara das pessoas recebendo essas mulheres. Estão entendendo? Então o que Paulo na verdade está fazendo? Estava protegendo essas mulheres. Poxa vida, alguma feminista falar que Paulo era machista é um acúmulo, porque não compreende a questão bem específica e pontual daquilo que estava acontecendo. Paulo então estava protegendo essas mulheres, dizendo: mulheres, todas usem véu, e usando véu, vai poder separar e distinguir a que estava com cabeça rapada e a que não tinha cabeça rapada? Sim ou não? Não! Todas as mulheres com véu estavam protegidas, inclusive as que estavam com cabelo rapado. Com o tempo, o que acontecia com essas mulheres com a cabeça rapada? O cabelo começava a crescer. Então, Paulo estava defendendo, Paulo estava protegendo a integridade dessas mulheres que, por algum motivo, um outro, eram prostitutas, mas se converteram agora ao cristianismo e deixaram a sua prostituição. Amém? Deu para entender? Vamos adiante? No capítulo 12 a 14, Paulo se dedica a esclarecer sobre os dons espirituais. Nesse ponto, encontramos o cerne da solução dos problemas da igreja. A analogia que Paulo faz da igreja com o corpo de Cristo visa criar na igreja uma consciência de unidade a partir da diversidade. Imagina só como Paulo fala: no nosso corpo tudo é pé, tudo é mão, tudo é coração, tudo é mente. Ou seja, o nosso corpo é feito de diversos órgãos, diferentes entre si, mas estão ligados e interligados entre si. Então, Paulo usa uma analogia fenomenal, o nosso corpo. No nosso corpo nós temos dedos, nós temos mão, nós temos braços, nós temos perna, nós temos pé, nós temos estômago, temos vários órgãos ligados uns aos outros e um depende do outro. Amém? Então, órgãos diferentes, diversos, mas que têm uma unidade, que estão interligados uns aos outros, e um precisa do outro, um depende do outro. Então, ele faz essa analogia, dizendo que a igreja é assim, é igual ao corpo. Todos são diferentes, mas todos nós estamos interligados. Então, isso é aí, no meu ponto de vista também, pelo que o autor coloca, está o cerne da questão. Ele fala sobre a unidade na diversidade. Os dons são ferramentas distribuídas a cada membro, individualmente, para a edificação do corpo. Todo dom deve servir para a maturidade e saúde do corpo. Amém? Então aqui está o propósito do dom. Tem que servir para a maturidade e saúde do corpo. Ou seja, cada dom que Deus dá para mim, Deus dá para você, é para edificação pessoal, mas principalmente edificação da igreja.
Amém? Vamos fazer um intervalo, depois nós voltamos.